Certa vez Jesus estava comendo com seus discípulos na sua própria casa e tinha com ele também muitos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Se lembrarmos, um dos discípulos de Jesus estava numa coletoria, era Levi ou Mateus. E Mateus, ele era um cobrador de impostos. Portanto, era um judeu que cobrava impostos dos judeus para os romanos. Portanto, para o judeu nacionalista, para o judeu religioso, tradicional, um publicano era um pária da sociedade. Ele era alguém não quisto, ele era alguém que deveria ser excluído da vida social. Ele não era bem visto. Então, quando os fariseus eles veem que Jesus está em casa comendo com publicanos, com esses cobradores de impostos, eles não entendem o que está acontecendo. Porque no fundo, uma dificuldade dos fariseus ou dos religiosos daquele tempo era compreender o coração de Jesus. O que é que movia o coração de Jesus? E se eles tinham dúvidas sobre isso, é porque não conseguiam compreender o que é que move o coração de Deus. Então eles começam a questionar, chamam os discípulos e perguntam: como é que o mestre de vocês come com publicanos, com pecadores? Então, lá em Mateus capítulo 9, os versos 12 e 13, por exemplo, a gente vê que Jesus, conhecendo o que está no coração deles, ele diz: olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E ele diz: olha, eu vim buscar os pecadores, não os justos. Mas ele faz uma colocação que é muito importante no meio disso. Ele diz assim: aprendei o que quer dizer misericórdia quero e não holocaustos. Ou, numa outra tradução, misericórdia quero e não sacrifícios. Ora, se nós entendemos que sacrifícios, holocaustos, eram ofertas ao Senhor e eram oportunidade que a pessoa ou a família ou a própria nação, uma vez por ano, tinham para fazer um concerto com Deus, nós então podemos dizer que aqui holocausto significa culto, significa oferecer de mim para o Senhor e agradar o coração de Deus com a minha entrega. Mas ele está dizendo aqui, olha, misericórdia eu quero, ou seja, exerçam misericórdia, e exercer misericórdia é mais importante do que qualquer culto que nós possamos oferecer para Deus. Então, nesse sentido, misericórdia seria mais importante do que fazer um concerto com Deus. Porque se eu quero fazer um concerto com Deus, mas eu não exerço misericórdia para com o outro, o culto que eu ofereço para Deus não tem valor. Então, é como o Tiago, por exemplo, diz: a minha fé, ela tem que estar aliada com os frutos que eu dou. A minha fé precisa ser traduzida em ações. A minha fé precisa ser demonstrada em mudança de vida e atitudes. Se eu ofereço culto ao Senhor, o Deus que foi capaz de entregar Jesus, não apenas por mim, não apenas por você, mas por todas as pessoas nesse mundo, se eu entendo isso, que isso é misericórdia de Deus sobre nós, então eu sou levado a exercer misericórdia também sobre toda e qualquer pessoa, porque Deus faz isso. Então, quando eu entendo isso, eu permito então que essa palavra de Deus produza uma transformação na minha vida. Por isso Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, nesse sentido, somos chamados constantemente a sondar o nosso coração, a não permitirmos que o nosso coração seja como daqueles fariseus que questionavam a atitude de Jesus. Se nós pensarmos no sentido de conhecimento da palavra, nós vamos lembrar que Jesus, ele não dá uma ênfase simplesmente a um conhecimento intelectual da Bíblia, ou das Escrituras, ou da lei. Quando Jesus está falando sobre a importância de ouvir o que ele está dizendo, está falando de algo muito mais profundo do que isso, porque o conhecimento intelectual qualquer um pode ter. Você vai para uma escola, você aprende e pronto. Você lê um livro, você aprende e pronto. É um conhecimento simplesmente, basicamente cognitivo. Mas ele está falando do conhecimento da revelação. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Dar atenção ao que ele diz é receber de Deus revelação para a nossa vida. E a palavra de Deus revelada ao nosso coração, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia. É aquilo que aconteceu com os discípulos à beira-mar, quando Jesus disse:
lancem a rede outra vez. E Jesus ouve como resposta daqueles discípulos: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. O que é isso? Eles não se basearam num conhecimento intelectual. Era totalmente fora daquilo que eles poderiam esperar naquele momento. Eles eram pescadores experimentados. Passaram a noite inteira e um carpinteiro dá a eles a direção sobre como jogar a rede. Então estava totalmente fora de padrão, mas eles decidem que aquilo que Jesus está falando é palavra revelada. Lançam a rede e a trazem de volta cheio de peixes. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Mateus capítulo 5, os versos 21 e 22, nós lemos assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quando Jesus está falando disso aqui, ele está falando sobre coisas do coração. Ele está dizendo: olha, vocês ouviram que a tradição está dizendo: ame os amigos, aborreçam os inimigos. Mas Jesus diz o âmago disso, do que Deus quer que nós vivamos. O que é mais profundo nisso é: ame os seus amigos, ame os seus inimigos, ame os que gostam de você, ame os que não gostam de você, porque aquele que não age assim está sujeito a julgamento. Porque se não conseguimos expressar amor, a única coisa que sobra é a indiferença, que é sinônimo também de ter ódio. Porque ódio não é apenas quando nós queremos matar alguém. Ódio é falta do amor divino por uma pessoa que precisa ser amada.